Isso. Agora já está, né? Pronto, estamos. Isso. Muito bem. Boa noite a todos. Bem-vindos à NASCO, a nossa reunião mensal. Cada mês a gente traz um assunto diferente para a gente conversar. É o momento da gente aprender um pouco mais. No grupo do WhatsApp, a gente sempre está movimentando com algumas falas, com alguns textos para a gente refletir. O pessoal do apoio, eu, Vivi, a Aline, Andréia, que vai chegar daqui a pouco, e tal, nós estamos sempre disponíveis para estar discutindo com vocês, inclusive para saber quais as temáticas que vocês gostariam de estar discutindo com a gente, que a gente pensasse, que a gente refletisse. Meu nome é Tereza, eu estou na NASCO desde 2016, final de 2016 para início de 2017, que foi quando eu tomei a decisão, junto com meu esposo, de ter filhos por adoção. E desse período até agora, a NASCOR tem sido o meu grande apoio nesse processo, como é para muitos outros que já estão na NASCOR, junto com a Aline, que está um pouco tempo a mais do que eu, assim como o Vivian, que está chegando já há mais de um ano. Tem, nesse momento de pandemia, atuado virtualmente com todos os seus núcleos, não apenas o núcleo de Salvador, mas também o de Feira de Santana, o de Vitória da Conquista. Então, nós temos trabalhado nas nossas reuniões remotas, uma vez por mês, fazendo uma discussão acerca dessa temática da adoção em sua amplitude. E desde o mês passado, que a gente já tinha tomado a decisão de trabalhar com adoção atípica, que a maioria das pessoas ainda falam adoção especial, né? Mas a gente optou por vir esse mês com essa temática, porque nós acabamos convidando tanto Jana, quanto Paola, quanto Ingrid, que não pôde participar conosco hoje, muito em cima da hora e sem preparar um pouquinho o grupo, sem colocar nada para discutir a respeito. E, então, hoje, nós vamos trabalhar ouvindo essas mães, que é a Janaína e a Paola, que vão falar um pouco para a gente sobre a adoção atípica, a adoção especial, a adoção que elas fizeram a partir da experiência que elas têm. E a gente está muito feliz por elas terem aceitado esse convite, mais ainda porque a gente sabe que em condições normais de temperatura e pressão isso seria quase impossível, porque elas estão longe da Bahia, e ser remotamente vai nos permitir um bocado dessa conversa para que ela possa fluir, e mais ainda, ouvir Paola e ouvir a Jana é importante para a gente acabar tirando da nossa cabeça um pouco do nosso medo e abrindo as portas, abrindo as janelas da nossa mente para entender e avaliar se o meu perfil é ou não é um perfil para a adoção especial ou adoção atípica. Então, desde já, a NASCO agradece imensamente a Paola, imensamente a Jana. Jana, eu jurava que eu ia falar só Janaína hoje, mas não tem jeito. Vai ser Jana mesmo. Que vão falar um pouco para a gente da sua história, da sua história do encontro com esses filhos que vieram via adoção e dessa adoção que é para mais do que especial na vida delas, porque eu tenho certeza
que essas crianças chegaram e revolucionaram a vida delas. Então, bem-vindas. Eu vou passar a primeira palavra para a Aline e logo depois passo para a Paola, para a Aline dar as boas-vindas também, e a Paola pode poder falar um pouco, e depois a Jana também, e a gente vai abrir para o nosso debate. As questões podem ser colocadas no chat. Lembrando também que Vivian avisou agora há pouquinho que aqueles que desejarem um certificado que é para colocar o nome e o e-mail no bate-papo, que logo depois a gente encaminha. Tá bom? Aline, passo para você, querida. Eu sempre faço isso, né, Aline? Eu nunca comecei. Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos à NASCO. Eu sou a Aline Santana, sou psicóloga voluntária aqui da NASCO. Eu encontrei a NASCO em 2012, depois elas, teve uma parada e eu voltei em 2017. Então, eu estou aqui, fazendo esse trabalho voluntário de adoção, está na minha vida aí desde 2012, falando em termos de trabalho, acadêmicos, enfim, pesquisas. Desejo a todo mundo uma ótima reunião, espero que vocês aproveitem bem o depoimento dessas meninas, na adoção atípica, a história delas. Entrem, sigam, a NASCO, para discutir sobre todas as coisas de adoção. É muito importante, se vocês estão na fila pretendendo para adoção atípica ou não, seguirem e estarem num grupo de apoio para fazer reflexões maravilhosas. As meninas conduzem aí muito bem. Então, é isso, minha gente. Vamos começar? Que comecem os depoimentos. Boa noite a todos. Com você, Paola. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Sim. Qualquer coisa podem me interromper. Se tiver pergunta também, não tem problema. Pode interromper que a gente vai parando e vai respondendo. Às vezes eu vou desembrenhando aqui, falando, e não chego no ponto que vocês têm interesse em saber, ou de repente passa batido alguma coisa, então podem me interromper sempre que quiserem, tá? Eu não vou ficar de olho nas mensagens para não me desconcentrar, mas aí vocês falam, ou levanta a mãozinha aí que a gente para. Então, primeiro queria parabenizar vocês pelo grupo. O grupo de apoio, gente, é uma coisa muito importante enquanto nós pretendentes. Dar uma fortalecida, dar aquele, de fato, o apoio que a gente precisa no momento de ansiedade, no momento que a gente acha que o nosso filho não vai chegar nunca, e que a gente quer aquele filho para ontem, independente de como. Então, é um preparo. E só depois que a gente está lá com o nosso filho, a gente entende de verdade a importância que aquilo teve na nossa vida. Que aquele tempo de espera e aquele preparo junto com o grupo de apoio, quanto foi fundamental para a gente receber bem o nosso filho. Hoje a gente sabe que existe uma série de devoluções para adoção atípica, em torno de 25%, não sei se vocês já sabem dessa informação, mas, ou seja, a cada 4 crianças adotadas na adoção atípica, uma é devolvida. Isso é uma coisa muito grave. E é total falta de preparo. São pessoas que não passaram por grupos de apoio, que foram no impulso, na ansiedade, achavam que davam conta, que aquele perfil atendia, e a gente não pode colocar o chapéu onde a mão não alcança, Então, eu digo sempre isso. A gente precisa de estar muito preparado, não só na adoção atípica. Na adoção atípica, adoção típica, adoção tardia. A gente precisa de tratar isso como um sonho, de fato, e que a criança que chegue para nós esteja dentro daquele nosso sonho. Não pode vir pelo impulso, pela ansiedade, por caridade, para melhorar o casamento, porque a gente sabe que as pessoas, elas às vezes buscam a adoção porque às vezes não teve felicidade de ter um biológico, Então, assim, recorre, mas não é bem aquilo que queria, ou o casamento não tá legal, então quando eu der um filho para o meu esposo,
tudo vai ficar bem, ou eu quero fazer isso para ajudar as crianças. Não é isso. Adoção atípica, então, principalmente, tem uma pergunta que eu sempre ouço, que é, mas por que vocês não abriram a adoção para qualquer criança atípica? Eu falo, porque eu não fiz isso por caridade. O meu sonho era uma criança com síndrome de Down. Não foi caridade. A Agnes vai estar na minha vida o resto da vidinha dela, ou o resto da minha vida, né? É para sempre aquilo ali, aquele laço. Não pode ser caridade. Então tem um zilhão de formas da gente fazer caridade e a adoção não é uma delas. E aí começa por aí. A gente entender isso, abrir o coração para receber um filho e não para fazer caridade, não para dar alegria para o esposo, e não para dar um irmão para o meu filho que pede um irmão. Tem que fazer isso por amor, nada além de amor. Eu quero muito um filho. E o meu filho, eu quero assim. A gente tem esse privilégio de quando a gente entra, né, como pretendente à adoção, de escolher esse perfil. Como a gente tem esse privilégio, vamos usar desse privilégio. Então, colocar exatamente o que a gente quer, com o coração, né, bem encaixadinho ali, pensar, refletir. Quando a gente vai fazer a ficha para preencher o perfil da nossa criança, você tem que estar ali muito consciente do que você coloca ali. Será que uma criança atípica cabe até no meu orçamento? Às vezes é pesado falar isso, mas até isso a gente precisa de pensar. Mas se eu colocar que eu posso buscar no Brasil inteiro, vai ser mais rápido. Mas será que eu posso buscar essa criança no Brasil inteiro? Será que eu posso ir do Oiapoque ao Chuí procurando essa criança? A qualquer momento eu posso largar o meu trabalho e sair correndo? Tudo isso precisa de ser muito bem pensado, né? Quem está aí nos grupos de apoio há mais tempo já estão cansados de ouvir tudo isso que eu estou dizendo, mas é sempre bom reforçar. Os nossos filhos, eles vêm, porque Deus não dá filhos trocados, mas é no tempo dele. Temos que ter calma, controlar a ansiedade. E olha que quem está falando isso para vocês é a pessoa mais ansiosa do mundo. Tão ansiosa que antes de Agnes chegar, eu ficava pensando o tempo todo, como eu faço para trazer a minha filha mais depressa? Como eu faço? Depois que a gente se habilitou, então, meu Deus, o meu pensamento só ficava nisso. Eu ficava todo o tempo pensando em qual estratégia usar para que ela viesse mais depressa. E a questão da adoção atípica nos dá a possibilidade de busca ativa, que é uma ótima oportunidade, né? Quem está nos assistindo aqui, não sei se tem, né, familiaridade com esse termo de adoção atípica, mas entram crianças atípicas na busca ativa, entra grupos de irmãos acima de 8, grupos de irmãos acima de 3, ou adoção tardia, que é a questão de ter acima de 8 anos, né, as crianças. Isso aqui em Goiás, não sei se no Brasil todo é assim, mas eu acho que é mais ou menos isso, não é, Tereza? Me corrija se eu estiver errada. Então, para nós que desejamos que o nosso filho esteja nesse quadro de busca ativa, a gente tem essa possibilidade. É uma lei super nova, uma lei que saiu há pouco tempo, 2017, se não me engano, e ela nos dá esse direito. Então, é possível que a gente ligue nas comarcas, incomode. Quem não é visto não é lembrado, né? Acabei de ouvir isso daí, e é muito isso mesmo. E é passos de formiguinha. Nem toda comarca trabalha com busca ativa e muitos detestam. A daqui de Goiás, por exemplo, a juíza daqui não gosta de busca ativa de jeito nenhum. É contra, ela trava o máximo que ela pode as buscas ativas. Mas nós temos que ser incansáveis. Quando a gente quer muitos nossos filhos, né? Tentar controlar a ansiedade, mas às vezes é importante que a gente se movimente para que ele chegue mais depressa. E no meu caso foi assim que eu fiz. Pensei em como fazer busca ativa de forma mais rápida. E acabei comecei a ligar nas comarcas de trabalho de formiguinha mesmo, de uma por uma. E no meu caso, nós colocamos o Brasil inteiro. Então, pensa quantas comarcas tem no Brasil inteiro. Então, eu ligava e não ligava para lugar nenhum, né? Era muito pouco, eu recebia muito pouca informação. Era difícil sozinha.
Então, comecei a, primeiro, buscar grupos de apoio no país todo. Comecei a entrar em grupos. Hoje, né, as redes sociais e o WhatsApp, eles nos dá essa oportunidade de se comunicar, de ter contato com muita gente. E eu comecei a criar esse contato com muita gente, para ver se essas pessoas me ajudavam. Comecei a fazer contato com algumas cegonhas de outras regiões. Cegonhas, para quem não conhece o termo, são aquelas voluntárias que ajudam nesse encontro, né, entre as crianças de busca ativa e os pais que desejam as crianças que se enquadram nesse caso. São crianças que a gente diz, é um termo feio, mas são crianças inadotáveis, né? Crianças que não têm pretendente na comarca delas. Então, como não tem pretendente na comarca delas, talvez tenha esses pretendentes em outros lugares. Então, essas cegonhas começam a procurar. Então, o primeiro passo foi esse. Procurei por pessoas que me ajudassem. Não satisfeita, pedi a ajuda dos amigos, porque às vezes algum amigo conhecia contatos nas comarcas. Então, fiz até um bannerzinho de procura assim, da minha filha, bem louca, assim, né? Aquela busca ativa super alternativa. Mas que eu estudei bastante para entender se eu estava fora da lei de fazer isso e não estava. Tanto que deu certo. Não foi de imediato, durante 6 meses, esse bannerzinho de procura se rodou o país todo, porque acabou viralizando, assim, eu coloquei nas redes sociais e as pessoas começaram a compartilhar. Então, às vezes, eu ligava em alguma comarca e eles falavam assim, você que é a menina de um banner de procura? Assim, a gente já está sabendo que você está procurando uma criança com síndrome de Down. Se a gente souber de alguma, se chegar alguma aqui, a gente entra em contato. Já está salvo o seu contato aqui. Eu falava, opa, que bom, né? Mas, por mais que as pessoas achem que seja mais fácil, porque menos pessoas podem ter interesse numa criança atípica, mas não é tão simples assim. Por quê? O meu caso era uma criança muito específica. Eu queria uma criança com síndrome de Down, não queria qualquer criança atípica. Era uma criança com síndrome de Down e ainda era menina. Então, assim, uma criança a cada 300 que nascem tem síndrome de Down. E metade é menino, metade é menina. Então, assim, a minha chance de achar meu filho era pequena. A minha filha era pequena, né? Era muito menor do que se eu quisesse uma criança com uma criança sem ter nenhuma restrição. Se eu quisesse qualquer criança. Paola, mas por quê? Por que disso daí? Por que você queria uma menina com síndrome de Down? De onde você tirou essa maluquice, né? Tanta gente me perguntava. Eu e o meu esposo, nós somos férteis, nós temos a possibilidade de ter filhos, inclusive estou gestante agora, para quem não sabe. A Agnes vai ter irmãozinho. Estou de 9 semanas. E vai ser tão importante para o desenvolvimento dela, né? Nós estamos muito felizes, foi uma surpresa boa. Mas a gente quis que a Agnes viesse antes, porque ela precisava de uma atenção especial, precisava do nosso, principalmente nos primeiros meses de vida, né? Era fundamental na adaptação dela que ela tivesse a atenção toda voltada para ela. Por isso a gente quis adotá-la antes de ter filhos biológicos. E esse sonho vem desde quando eu era adolescente. Eu sonhava à noite, quando eu dormia, não era sonhava de ser mãe, não. Eu tinha um sonho de dormir e sonhar com uma menininha com síndrome de Down, bailarina. Ela aparecia nos meus sonhos e aquilo para mim era um sinal de eu sonhar com essa menininha e no outro dia aconteceu alguma coisa boa comigo. Então, assim, era uma sensação gostosa. Eu achava bom sonhar com essa menininha. Não era sempre, mas de tempos em tempos ela aparecia nos meus sonhos. Eu fui ficando mais velha e aí eu comecei a pensar, nossa, será que essa menininha que eu sonho de vez em quando vai ser minha filha? E aí depois comecei a pensar diferente. Nossa, eu quero muito que ela seja minha filha. O que eu faço para ela ser minha filha? Bom, eu tenho essa possibilidade através da adoção, né? Por vias biológicas, pode ser que eu teria um filho com síndrome de Down, poderia ser uma menina, poderia. Mas pela adoção eu tenho a possibilidade de escolher. Então eu quis ter essa alternativa. E aí quando eu conheci meu esposo, eu já tinha esse sonho traçadinho na minha mente. Falava, nossa, um dia eu vou casar e o meu esposo, né, espero que ele
tem esse mesmo desejo que eu. Então, conheci o meu esposo, e quando a gente namorava ainda, um dia ele virou para mim e falou assim: eu tenho vontade de adotar. Na hora que ele falou isso, meu olho até brilhou, né? Subiu 10 pontinhos lá na escala do amor. E eu falei: é mesmo? Você tem vontade de adotar? E como é que seria essa pessoa? Como é que seria essa criança que você tem vontade de adotar? E aí ele falou: não, eu nunca pensei nisso, não, tá tão longe ainda, né? Não pensei na possibilidade ainda, mas tenho vontade de adotar. E aí eu falei: pois é, eu também tenho, acredita? Que eu sempre quis adotar, mas eu quero uma criança, já tenho o perfil traçadinho. E aí contei para ele que eu tinha vontade de adotar uma criança, né, uma menina com síndrome de Down. E aí ele arregalou um olho desse tamanho. Eu comparo a reação dele com uma reação de uma gestante que acaba de descobrir que vai dar à luz a uma criança com síndrome de Down. Coisa que você pensa é uma criança problema. Fala: nossa, mas por que você quer uma criança com síndrome de Down? Todo mundo tem desejo, reza para que o filho não tenha nada, né? Que nasça saudável. Mas por que uma criança com síndrome de Down? Só que isso tudo é medo do desconhecido, né? E aí eu falei com ele: não sei, eu tenho essa vontade. E o meu esposo, ele é muito analítico, muito. Ficou caladinho, nessa época a gente namorava ainda, então deixou pra lá. Ouviu aquilo, ficou calado. Mas desde então, e a gente casou logo em seguida. E desde essa época que ele começou a ler livros sobre síndrome de Down, assistir documentários, entender sobre o assunto. E começou a se apaixonar pelo mundo T21, assim como eu. Comprou meu sonho, né? Eu falo que ele comprou meu sonho. E um dia foi uma iniciativa dele de virar para mim e falar assim: amor, o que você acha da gente procurar a nossa bailarina? Porque no meu sonho era bailarina, né? Ainda tinha isso. E aí nossa, aquilo ali para mim foi a maior alegria do mundo. Foi quando a gente começou a dar entrada nos papéis, entrou na fila de adoção e começou todo o processo. Foi lindo porque, assim, se essa iniciativa partisse de mim, talvez eu forçaria muito a barra, né? A adoção, ela não pode acontecer só entre uma das pessoas do casal. Ela precisa de vir da família inteira. Se você tem outros filhos, não pode ser nem entre você e seu esposo. Precisa de ser de todo mundo que está na casa, de toda a família. E aí a gente começou o processo, viu que ia ser difícil, né? Aí a gente volta lá onde a gente estava antes. Fez todas as etapas que vocês que estão aqui, os pretendentes já conhecem, né? E aí fizemos a habilitação. Quando a gente se habilitou, a gente falou: ai, meu Deus, agora tem que chegar. Tem que chegar. Então a gente começou essa busca toda. E aí, lá em São Paulo, litoral de São Paulo, nasceu a Agnes. A Agnes não nasceu como Agnes foi o nome que a gente deu, mas ela não foi deixada por causa da síndrome de Down. A mãe fez tudo certinho, fez a entrega legal. Já avisou para o fórum, deixou avisado que ela ia dar à luz a uma criança. Essa criança não passou por pré-natal, então por isso ela não sabia da síndrome de Down. Mas ela falava, né, informou que ela não tinha condições financeiras, né, atestou extrema pobreza, não tinha condições financeiras de cuidar daquela criança. Eu acredito muito que ela fez isso por amor. Muitas mães entregam seus filhos por amor. Eu sou tão grata a essa mulher. Então, assim, ela conseguiu realizar o meu sonho, dar uma vida melhor para a filha dela, que talvez ela não tivesse, né, essa oportunidade, precisasse de explorar a filha, sei lá, de alguma forma, se ela ficasse com essa criança. Isso que ela nem sabia que ela tinha síndrome de Down. Uma criança com síndrome de Down, ela ainda dá um trabalho ainda maior, né? Pode trazer e gerar mais despesas para os pais, para elas realizar um bom tratamento. Então, enfim, ela deu à luz a Agnes, o fórum já estava ciente de que ela ia entregar, e ela partiu do hospital. A Agnes ficou, os médicos desconfiaram da síndrome de Down, ela não conseguia fazer o movimento de deglutição, então, além da síndrome de Down, ela usava sondinha nasogástrica. E aí não pôde ir para o abrigo por causa disso.
porque ela precisava de cuidados especiais. E no abrigo não tinha uma pessoa para ficar ali o tempo todo com ela, né? Tem pessoas que precisam de cuidar de todas as crianças e ela precisava de uma atenção a mais. Então, decidi levar ela para a UTI. Ela ficou na UTI enquanto eles procuravam por pais para ela. Lá onde ela estava, eles não estavam conseguindo encontrar. Então, foram através do SMA. Lá nunca tinham feito busca ativa. A comarca dela nunca tinha feito. A gente foi o primeiro caso de busca ativa. E eles tentavam encontrar pais para ela e não encontravam. E ela foi levando negativas, né? Sendo rejeitada. Primeiro da fila, segundo, terceiro, quarto, há 2 meses eles procurando pais. A Agnes precisava passar por uma cirurgia. E quem que ia ficar de acompanhante dessa criança nessa cirurgia? Então, estavam morrendo de pressa. E aí, por isso, resolveram buscar pela busca ativa. Falaram, olha, se a gente tem essa oportunidade, essa possibilidade, vamos fazer isso para essa criança, porque como que nós vamos fazer com ela, né? E aí procuraram por cegonhas lá em São Paulo, e essas cegonhas já sabiam do nosso caso, da nossa procura. E aí passaram o nosso contato para essa comarca. E aí foi o dia mais lindo da nossa vida. Eles ligaram primeiro para o meu esposo, falaram com ele, eu estava em reunião na época, assim, no trabalho, e não atendia o telefone, ele ficou louco. Ligou no telefone do trabalho, e aí, quando eles conseguiram falar, quando ele conseguiu falar comigo, ele já chorava, gaguejava, nervoso no telefone, falando, a gente tem que ir para São Paulo, a gente tem que ir para São Paulo, acharam nossa filha. Foi assim, nossa, gente, é a sensação melhor do mundo. Paola, Aí a gente... Oi. Paola, nesse exato momento aí, dessa história linda que você está nos contando, relatando, nesse exato momento aí, foi o momento também de você dividir com a família o que estava acontecendo com a sua família, seus Não, parentes? não, não. 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 Para minha sorte, não foi o momento de eu dividir com a minha família. Porque, assim, a gente ficou muito na dúvida quando a gente começou o processo de habilitação, se a gente contava ou não. O meu esposo era contra, ele é muito discreto, ele falava, não, vamos contar quando a gente encontrar a criança. Falei, não, 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 porque a nossa filha, ela tem uma chance muito grande de passar por uma série de preconceitos. Então, a gente vai contar antes, porque todas as perguntas indiscretas, todos os olhares tortos vão vir antes. Talvez até venha um pouco quando ela chegar, mas eu prefiro que a maioria aconteça antes dela chegar. Dito e feito. Meu pai, nossa, quando eu contei para ele que eu queria adotar uma criança, primeiro, adotar. Segundo, adotar podendo ter filhos biológicos. Terceiro, adotar uma criança com síndrome de Down. Nossa. Mas você vai destruir a sua carreira profissional, você vai destruir seu casamento, você vai acabar com a sua vida, você vai virar uma dona de casa que cuida de criança o tempo inteiro. Eu falava, pai, mas e se isso me fizer feliz? Não, não se conformou e foi uma guerra homérica, assim, sabe? Teve muito choro nessa época, eu fiquei muito triste com meu pai, mas ele precisava de um tempo para digerir aquilo lá. Nós ficamos ao todo, desde o comecinho do processo até a Agnes chegar, foi 1 ano. Ele, durante todo esse ano, teve o processo de rejeição, depois de aceitação, depois de desejo. Quando a Agnes chegou, o meu pai já estava assim, ai, minha neta, eu vou ser o que vai dar o primeiro presente. O brinco vai ser eu e o berço também. Então, assim, se eu tivesse deixado para contar, na época que a Agnes chegou, ia vir primeiro a rejeição, ia vir junto com ela, ia ser pesado para uma criança que já estava passando por toda aquela luta que ela estava passando para sobreviver, ainda ter uma rejeição, né? Então foi muito bom eu ter contado antes. E é muito interessante essa pergunta. Pessoal, por favor, vale muito a pena que as pessoas fiquem cientes antes, né? Que elas já saibam da sua história, que elas já estejam acostumadas com aquilo lá, principalmente os familiares. E aí, continuando, posso continuar? Mais alguma pergunta? Eu Pode estou continuar, Paola, porque a gente faz as perguntas no final, que ainda tem a Pode Jana ser. para falar. Nossa, gente do céu, eu tô enrolando, né? Já tô acabando. Então é isso. A Agnes chegou,
a gente foi buscá-la, a gente teve assim um tempo muito rápido para ir, foram 48 horas, então nessas 48 horas a gente correu para a comarca de Itanhaém, conheceu Agnes, foi um momento lindo, mágico. Quando a gente olhou para a carinha dela, a gente já sabia que era nossa filha. E assim, como eles estavam naquele interesse todo de, de terem acompanhante para ela, né, no hospital, acabou que eles pediram que uma resposta para a gente, falaram que ia dar um tempo para a gente pensar. A gente falou, não, a gente não tem que pensar, né? A gente está aqui por causa da nossa filha, a gente não veio de tão longe à toa, a gente tem muita certeza do que a gente quer. E aquela sonda e todo o processo de saúde que ela precisou de passar, que lá para a gente era um mero detalhe. Para quem já conhecia a síndrome de Down, a gente já sabia que poderiam vir alguns percalços, né? Não é só a síndrome de Down, não é só o olhinho puxado e a dificuldade na fala. Tem uma série de coisas que podem acompanhar uma síndrome de Down. Mas o amor transforma. Quem acompanha nosso Instagram aí vê o tanto que a nossa maravilhosinha tá linda e esperta. E de lá para cá, né? Tiveram lutas e vitórias, 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 vitórias. É isso. Eu sei que está todo mundo emocionado aí, mas eu vou esperar, pedir que aguardem só um pouquinho para a gente poder ouvir Jana. Vou colocando as perguntas no chat, e aí, depois que Jana falar, a gente abre as perguntas para a Paola e também para a Jana, tá bom? Paola, obrigado. Eu já conheço essa história, mas eu me emociono cada vez que você conta. Vou pedir, então, a Jana, por favor, que possa falar para a gente das vitórias de Maria. Boa noite a todos. A Paola encerrou dizendo que é muitas e muitas vitórias, então vou começar com as minhas vitórias da Maria. Vou tentar resumir assim o máximo possível a nossa história. Eu sou casada há 15 anos. Quando eu casei, eu já tinha um filho que hoje tem 18 anos, e meu esposo tinha um filho que hoje tem 19 anos. Então, a gente já era pai e mãe, mas desde o início do casamento a gente desejava muito ter mais filhos. Era um sonho muito forte, tanto meu quanto dele. E a gente tentou por alguns anos e a gravidez não vinha. E aí eu descobri que eu tinha ovário policístico, o médico falou que era só fazer um tratamento que eu conseguiria engravidar. E a gente fez esse tratamento por 6 meses, até que eu engravidei do nosso filho Samuel. O Samuel, ele nasceu perfeito, a gente teve alta do hospital, e na primeira noite em casa, ele dormiu e não acordou mais. Os médicos explicaram que ele teve uma morte súbita, sem uma explicação científica, nada que pudesse comprovar o que teria acontecido. É uma síndrome rara que acontece a cada 1 bilhão de recém-nascidos. Eles param de respirar porque eles ainda não aprenderam a respirar quando saem do útero. E aí a gente viveu todo aquele período de luto, né? Foram 5 anos muito difícil para a gente se reconstruir, para conseguir organizar a nossa vida e tudo que estava acontecendo, né? O meu marido sempre me apoiou muito, sempre esteve muito do meu lado, os nossos filhos, cuidando muito de mim, porque veio uma depressão, veio todo um período bem difícil. A minha família, minha irmã e minha mãe sempre do meu lado. E aí faziam 5 anos que o Samuel tinha partido. Aquele desejo de ser mãe continuava mais forte ainda. Não tinha morrido junto com o Samuel. Só que eu tinha muito medo de uma outra gestação, de passar tudo de novo. E um dia eu conversando com meu esposo, e eu falei para ele assim que o meu sonho era ser mãe. E ser mãe não está ligado necessariamente à gestação biológica. E que tinham muitas crianças querendo ser filhos.
E aí a gente optou pela adoção como via dessa maternidade, dessa paternidade que a gente sempre sonhou. A gente deu entrada aqui no fórum da nossa cidade, então não foi a adoção não foi um sonho de criança, não foi um sonho, foi devido a esse período de luto, tudo que a gente viveu, a gente foi construindo esse sentimento, esse desejo que era ser mãe e ser pai, né? Então, é, eu já tinha visto a barriga crescer, eu já tinha vivido toda a gestação, e isso não fazia falta para mim, né? Eu queria um filho, e eu estava assim muito ansiosa, muito, porque foi um período longo, muito difícil, muito escuro. Então, quando a gente deu a entrada, eu queria assim, hoje eu entreguei o papel no fora, amanhã eu saio com a criança, eu queria muito as coisas rápidas, como todo mundo, né? A gente entra nesse processo. E aí eu fui estudando, entendendo como que era o processo de adoção. E eu trabalhei sempre, desde os meus 15 anos, na APAE aqui da minha cidade. Então, eu tinha muito contato com crianças com deficiência. Era um contato, assim, bem grande com os meus alunos, tanto eu quanto meu esposo, os nossos filhos, eles tinham muito contato. E quando a gente foi preencher o nosso perfil, a gente não achou justo naquele momento escolher um perfil, porque quando a gente tem um filho biológico, a gente não escolhe um perfil. E o nosso coração, naquele momento, dizia que a gente não deveria escolher esse perfil. E que a gente estava, sim, aberto para uma adoção especial, para uma adoção atípica. Então, o nosso perfil foi bem amplo, assim, a gente aceitaria crianças com qualquer tipo de deficiência, qualquer sexo, qualquer etnia. A gente só colocou a faixa etária de 6 anos, porque a gente estava ali ansioso para viver essa primeira infância com os nossos filhos, como os meninos já eram adolescentes, né? Então, a gente queria muito viver essa primeira infância. Então, a gente estipulou aí até 6 anos de idade. E foi um processo bem rápido, 5 meses a gente já estava habilitada. A minha cidade é uma cidade de interior, bem pequena, então são poucos casos de adoção. Então, o processo correu muito rápido. E assim que a gente se habilitou, era finalzinho de novembro de 2017, e eu queria muito, muito que passasse o Natal em casa. Tamanha era a minha ansiedade. A gente estava em novembro e eu falava: ai, será que vai passar o Natal em casa? E eu dizia assim para o meu esposo: se não chegar até o Natal, você pode contratar uma psicóloga, ó, Aline, ia ter que me atender, porque eu não ia saber lidar psicologicamente com isso. Eu queria o Natal em casa, era algo que eu queria muito. E aí eu mexendo no Facebook e eu vi uma buscativa no Face que dizia assim: uma menina de 2 anos e meio com paralisia cerebral sonha muito em passar o Natal com sua família. A hora que eu li essa frase, não tinha foto, não tinha nada. Eu liguei para o meu esposo e eu falei: eu encontrei a nossa filha e ela quer passar o Natal com a gente, igual eu quero passar o Natal com ela. E aí a gente entrou em contato com a vara dela e agendamos uma visita para a gente conhecer. Ela estava a uns 500 quilômetros de distância da gente, então a gente viajou, mas eu já fui com mala para ficar quantos dias eles falassem que era necessário o período de adaptação, porque eu falei, eu não volto sem ela para casa. E aí a gente tinha recebido uma foto dela. Maria era uma menina, uma menina linda, com o sorriso mais cativante que existe no mundo. Ela nasceu prematura extrema, com 700 gramas. E aí, por isso que eu falei da Vitória, né? Ela nasceu com 700 gramas e ela foi deixada no hospital. Foi uma tentativa de aborto que não deu certo e ela nasceu com 700 gramas e sobreviveu. E a genitora deixou ela no hospital e foi embora. Então, ela ficou 8 meses na UTI neonatal sozinha, lutando sozinha com aqueles aparelhos, com
com todas aquela incubadora, e as enfermeiras deram o nome de Maria Vitória, porque ela venceu tudo aquilo. Com 8 meses, ela foi para o abrigo, e ela ficou até os 2 anos e meio no abrigo, sem nenhum pretendente à adoção, devido à deficiência dela. Então, dos 8 meses até 2 anos e meio, não conseguiram achar nenhum pretendente, por ela ter paralisia cerebral devido a essa prematuridade. E quando eu cheguei no abrigo, eu peguei ela no colo, eu cheirei ela, assim, bem gostoso, e eu falei assim para ela: fique tranquila, a mamãe chegou. Você já lutou demais sozinha. Agora nunca mais você vai lutar sozinha. Você vai ter uma família inteira para lutar com você. E a Maria, ela mal segurava o pescocinho, ela só ficava deitada. Ela, o olhar dela era perdido, assim, parecia que não enxergava, sabe? Um olhar triste. E com menos de 4 meses em casa, ela começou a sentar sozinha. Ela é dona da casa, ela que escolhe toda a programação da televisão, só toca na televisão o que ela quer. Se ela não quer, ela cata o telefone, o controle remoto, entrega para a gente para que mude o canal para ela. Então, ela tem se desenvolvido, ela tem conquistado tantas coisas que ela faz tão jus a esse nome, Maria Vitória, porque ela só tem vitórias na vida dela. Quando a gente foi sair do abrigo, as crianças choravam muito, né? E aí o diretor do abrigo disse assim: a Maria, ela já venceu várias batalhas e agora ela vence mais uma, que é encontrar a família dela. Um dia todos vocês vão encontrar também a família de vocês, mas hoje a gente não pode deixar de comemorar essa vitória na vida mais essa vitória na vida da Maria. E eu digo assim que a vitória é nossa, né? Porque ela enche a nossa casa de alegria, ela enche a nossa casa de um colorido, de um sorriso. E assim, quando eu fui no fórum, a assistente social e a psicóloga me passavam todas as limitações que Maria teria, né? Que ela usaria cadeira de roda, que ela nunca comeria sozinha com as mãos dela, que ela não iria falar. E aí eu falei assim para elas que se a Maria não, lógico que o que tiver no meu alcance para fazer a Maria se desenvolver para a qualidade de vida dela, né, que são fisioterapia, fono, psicóloga, TO, tudo que tiver ao meu alcance eu vou proporcionar para ela, mas que se ela não andar, eu vou ser as pernas dela para o resto da minha vida. Se a Maria não falar, ela tem a minha voz para defender ela para o resto da vida. Se ela não comer sozinha, ela tem as minhas mãos para poder alimentar ela. E isso não é um peso na minha vida, isso é uma alegria. É uma alegria enorme eu poder alimentar a minha filha, é uma alegria enorme eu poder empurrar a cadeira de roda dela e passear. Então, quando eu olho para a Maria, ela é uma adoção atípica, né? A adoção atípica, eles mudaram essa nomenclatura porque especial todos os filhos são. Então, todas as crianças são especiais. E então o filho típico é aquele que tem um desenvolvimento normal, né, de uma criança, um desenvolvimento esperado. E o atípico é o que tem um desenvolvimento fora dessa normalidade assim esperada. Mas quando eu olho para ela, eu não olho para a deficiência, eu não enxergo a deficiência, eu não enxergo a paralisia, eu enxergo a Maria Vitória, uma criança linda, de cabelo cacheado, personalidade forte, um sorriso encantador. Eu olho a Maria, a deficiência é só um detalhe junto com todos esses outros. Então, dentro de vários detalhes dela, ela tem a deficiência. Mas essa deficiência não impede ela de amar, de ser amada, de ter uma família, de viver numa casa. Então, assim, hoje a gente conversando aqui com vários pretendentes à adoção, eu assim, faço um convite para vocês pensarem assim, o que impede essa criança de ter uma família? O fato dela ter uma deficiência impede ela de ser sua filha?
o fato dela ser uma criança mais velha impede ela de ser sua filha? Então, o que está te impedindo? Porque eu olho para Maria e nada nela impede de ser minha filha, né? Nenhuma das limitações. Olha lá, ó, ela chegou ali. Nenhuma das limitações, nenhuma das impede ela de ser amada e de ser minha filha. Participar, meu Deus, ela quer participar, tá vendo? Ela quer participar. Então, é isso. Eu sei que cada um tem que ter o seu perfil muito bem formado, saber, né, até onde eu posso. Mas a gente precisa apenas abrir o coração, estudar sobre, pensar sobre, discutir sobre, não simplesmente eliminar, né? Porque a gente costuma assim, isso eu não posso, então eu elimino das minhas opções. Então, a adoção atípica, ela é para ser pensada, estudada, refletida, e vista, né? Porque ela existe, existem crianças com deficiência nos abrigos esperando seus pais, e a gente não pode simplesmente fingir de conta que elas não estão lá. Ai, que excelente. Jana, você fez aquele vídeo maravilhoso, super especial sobre paralisia cerebral. Eu vou colocar no grupo depois, mas você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Como você fez um vídeo? O vídeo que eu fiz, a gente está fazendo, né, vídeos sobre as deficiências para porque os pais têm muita dificuldade, às vezes, eu vou abrir meu perfil para uma adoção especial, para uma adoção atípica, mas o que a deficiência leve, moderada, severa, né? Então, a paralisia cerebral, ela se encaixa numa deficiência física, ela não é uma deficiência intelectual, porém, ela pode comprometer também o intelectual, e aí ela fica uma deficiência múltipla, tanto física quanto cognitiva. E elas são vários graus. Então, uma paralisia cerebral leve, ele pode, às vezes, ter só um comprometimento ali, um desequilíbrio ao andar, pode ter algum comprometimento na fala, coisas muito leves mesmo. E aí tem o nível 2, que compromete, vai precisar do andador, o 3, que vai precisar de um apoio numa cadeira de roda mais adaptada, o 4, que vai precisar de todo o cuidado mesmo, porque daí vai comprometer. E o que eu ia falar? A paralisia, ela acontece na hora do nascimento, por falta de oxigênio ou por algum acidente que pode acontecer no decorrer da vida da criança até ela virar adulta. Faltou oxigênio ali, a oxigenação no cérebro causa uma lesão, e essa lesão ela não aumenta. Então, se você vai conhecer, por exemplo, uma criança que tem paralisia cerebral e ela senta sozinha, não vai piorar isso. A paralisia cerebral, ela não piora, ela tem aquela deficiência e ela pode evoluir de acordo com os estímulos que você oferece para ela, né? Casos de regressão acontecem, por exemplo, tem epilepsia, tem convulsão, alguma outra coisa que possa fazer com que essa criança tenha algum atraso, alguma dificuldade. Mas ela aquela lesão aconteceu igual da Maria, aconteceu durante o parto prematuro, a lesão aconteceu, e as chances agora ela só de se desenvolver cada vez mais os estímulos que ela faz ocupacional, psicóloga, ela passa aqui com os atendimentos todos na PAI da minha cidade, a PAI oferece todos esses atendimentos, e aí ela frequenta também escola regular na inclusão, então ela tem uma agendinha bem cheia, mas eu falo assim, que quando a gente tem um filho, a gente leva para o balé, leva para o judô, leva para a natação.
eu levo para fisioterapia, para fono, para TO. Mudam-se as nomenclaturas, mas o trabalho acaba sendo o mesmo. E você teve que adaptar muito a sua casa para receber Maria? Então, eu perdi a sala, né? Mas como todo filho, a sala é só os brinquedos dela. A gente pôs tatame no chão para que ela possa rolar, brincar à vontade. A gente teve que adaptar o carro, porque eu desmontava e montava a cadeira de roda para pôr no porta-mala. Só que acaba estragando a cadeira de tanto montar e desmontar. Então, a gente optou por um carro que tem um porta-mala maior para caber a cadeira de roda dela inteira, não ter que desmontar e montar. Então, são coisas que você acaba fazendo para facilitar o seu dia a dia e tornar as atividades mais fáceis. Mas de adaptação grande, assim, a gente não precisou. Mais material mesmo, assim, tipo uma banheira. Você vai comprar uma banheira para um bebê, eu comprei uma banheira adaptada já para um deficiente, que vai durar um bom tempo para ela poder usar. Andador, cadeira de roda, então são coisas diferentes, bem mais caras, mas que assim a gente acaba conseguindo bastante ajuda de amigos, e, plano de saúde, prefeitura, vereadores, a gente acaba descobrindo nessa maternidade atípica, a gente descobre caminhos aí para que consigam dar mais qualidade de vida para o filho. Eu vou abrir para perguntas, como é que está aí no nosso chat? Vivian, Tereza, não tem pergunta no chat, mas tem mãozinha levantada aqui, ó. A Luzenaide está com a mãozinha levantada. Então fala, Luze. Olá, gente. Boa noite, mamães. Já vou colocando assim como mamães. Eu sou Luzenaide, de Juazeiro, muito feliz. Juazeiro, Bahia. E tem Juazeiro do Norte, né? Que é no Ceará. Mas eu sou de Juazeiro, Bahia, longe também. E observei a fala de Paola, de As Vitórias. Coloquei chamando você As Vitórias, né, meu amor? Então, assim, gratidão pela fala de vocês, pelo amor que vocês proporcionam para essas crianças, esse amor de coração, esse amor de alma, né? É de alma mesmo, porque é muito gratificante ver o empenho, o amor, o carinho, a dedicação que essas famílias, né, da Paola porque eu esqueci o nome dela agora, eu fiquei tão prestando atenção. Janaína. Jana, né, Jana? E, assim, e como nos emocionou, né? A Tereza é uma alegria em pessoa. Eu já fui entrando esbaforida aqui, porque vinha do trabalho. Meu Deus, eu vou perder, porque no primeiro momento eu estava achando que vocês eram aqui de Juazeiro, e é que a vara da infância não faz nada, não liga para mim, eu angustiada, porque vai fazer um ano, né? Essa questão, como a Paola colocou também, essa angústia, essa ansiedade, essa novidade para mim que foi a busca ativa, apesar de eu estar sempre lendo o material, mas achava que as comarcas, é como você falou, Paola, parece que trava e deixa somente para aquela cidade, né? Então, primeiro para a cidade, depois para o estado, depois nacional, e aí eu costumo ligar para a vara, e eles sempre ali acalentando e me acolhendo, dizendo, olha, o momento certo vai chegar. E eu acredito, né, fielmente assim, que Nossa Senhora, né, os anjos do bem, estão protegendo para eu receber meus filhos, meus gênios. Eu pedi gênios, sabe? É de Juazeiro? Legal. E, assim, coloquei gêmeos e, a priori, assim, a família ficou, você é doida, gêmeos, são 2. Sabe o que é 1? Imagina 2. E não só coloquei 2, coloquei grupos também de irmãos, né? Então, conversando aqui com a psicóloga, com a assistente social que recebia a visita em casa, eu resolvi mudar o perfil,
né? Porque antes tinha colocado de 0 a 2 anos. Sempre que eu coloquei 2 anos e meio. Depois aumentei para 4 anos e fiz essa mudança porque eu queria uma menina. Aí depois, não, gêmeos, pode ser 2 meninos ou 2 meninas, ou um grupo de irmãos, né, que venham para alegrar a casa, trazer felicidade, eu poder cuidar, eu poder dar o maior amor possível, que eu quero muito, eu desejo muito, e serei também abençoada como vocês são, né? Que elas, eu tenho certeza, elas transmitem uma alegria, uma paz interior, né? No coraçãozinho de vocês. Então, assim, sintam-se felizardas, né? Abençoadas por Deus ter colocado essas duas crianças assim no caminho de vocês. E feliz porque é a minha primeira participação, tá? É a minha primeira participação estar aqui com vocês, porque eu não tinha essa chamada. Eu achava que quando eu via a informação, viu, Tereza? Estava lá a informação, eu disse, meu Deus, será que é amanhã que eu tenho que ir na vara? Depois eu olhei de novo. Não, é uma chamada, é uma live, é uma informação que vão estar dando, onde eu posso participar. Aí eu falei no trabalho, eu tenho que sair mais cedo, porque eu quero um lugar tranquilo, que eu possa conversar, que eu possa ver histórias maravilhosas, como vocês estão transmitindo aqui. E, assim, conhecendo outros grupos, agora parece que eu estou me sentindo parte, sabe? Agora eu estou sentindo que está perto, está mais próximo, né? Que essa busca ativa, eu vou começar a fazer esse trabalho de formiguinha, Paola, Jana, eu vou começar a mexer, porque é o nosso sonho, né? E aí, gente, quem sonha, acredita, consegue. Paz e bem para todos vocês. Tereza. Oi. Luzenaide, antes de eu passar para a pergunta de Savana aqui, Tereza, deixa eu falar para a Luzenaide, sinta-se bem em casa com a gente, entre no nosso grupo de apoio. E deixa eu só chamar a atenção para uma coisa. Paula falou da busca ativa. A busca ativa, ela acontece para crianças atípicas, para grupos de irmãos e para crianças mais velhas. Então, se seus gêmeos você quer até 2 anos saudáveis, não vai ser pela busca ativa. De fato, vai vir da sua comarca. Aí você acalma o coração realmente, fica com a gente, estuda um monte, aprende sobre perfil, quem sabe você não vai aí abrindo seu coração para adoção atípica e entrar de fato na busca ativa. Sem desespero, tudo tem seu tempo, como a Paola falou, Deus não dá filhos trocados, seu filho está em algum lugar esperando a hora para chegar em sua casa. Aí acalma que chega, certo? Chegou meus bebês, e você falou de gêmeos, meus gêmeos chegaram com 8 e 11. Mas chega ao mesmo tempo a gêmea, minha filha. Não tenha dúvida. Não importa a idade que chegar. Chegou em casa, junto, são gêmeos. Não tem para onde correr. Savana pergunta aqui para Paola e para Janaína. Gostaria de saber como foi a aceitação das famílias e dos amigos, essa coisa da expectativa e realidade, porque, infelizmente, existe sim um preconceito. Existem filmes e séries deseducativas. Ela diz que sente que não é por maldade, mas por falta de informação mesmo. Conta aí um pouco. Paola primeiro, Janaína depois, vocês decidem aí. Então, até já falei um pouquinho para vocês, né, sobre a recepção do meu pai. Dentro do meu grupo familiar, aconteceu mais, assim, em relação ao meu pai, mas a gente sempre ouve muitos comentários, assim. Eu ouvia, ficava furiosa quando alguém falava assim, ah, bom, vocês vão adotar, que legal, mas e os filhos de verdade? Quando é que vão vir? Filhos de verdade. Dá vontade de pegar pelo pescoço, né? E aí, assim, você dá aquele sorrisinho sem graça, né? Fala, mas a minha filha vai ser de verdade. A filha, nós sabemos mais que ninguém. E esse tipo de educação que eu tento passar hoje nas minhas redes sociais,
Fiz isso entre a família, entre os amigos. Infelizmente, a gente tem que ir educando as pessoas. Muitas vezes nem é por maldade, mas a sociedade ela ainda não está acostumada, né? Até há pouco tempo atrás, as pessoas pegavam filhos para criar. Acontecia muito isso, né? Na época dos nossos avós, era assim: ah, eu criei fulano. Mas não eram como filhos de verdade. Pegava para ajudar no serviço da casa, para estar ali, mas assim, a escola era diferente, quando estudava, né? Quando tinha possibilidade de estudar. Então, isso talvez seja novo para os nossos avós, para os bisavós dos nossos filhos. Ainda é estranho ainda saber que filhos adotivos são filhos de verdade. Hoje em dia a gente adota até os cachorros, né? Até os cachorros viram filhos de verdade. Tem de as crianças. Então, é aquele trabalho que a gente tem que fazer para educar a nossa família, educar os nossos amigos. E o quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, mais a gente vai evoluindo a sociedade. Pode falar, Jana. Deixa eu falar com você antes. Estou muito emocionada com a sua história, coisa mais linda. Quero conhecer a Maria Vitória. Apaixonada pela história de vocês. Ai, lindo. Então, a gente, assim como a Paola, a gente, desde o início que a gente entrou para a fila, que a gente entrou com os documentos, a gente já começou a contar para a família, a gente já fez vídeo, divulgou na rede social que a gente estava grávidos do coração, fizemos ensaios de foto. Então, foi um processo assim que a gente já foi amadurecendo todo mundo antes da chegada da Maria. Mas é claro que a gente encontra vários preconceitos na sociedade, né? Como a Paola falou, mas quando a gente é mãe, a gente luta junto com os filhos, a gente vai descobrindo caminhos para tentar desmistificar essa cultura que as pessoas trazem. Então, lá no Instagram da Maria, né, que é as Vitórias da Maria, eu também faço esse trabalho de tentar mostrar que ela sim é filha de verdade. A gente até gravou um vídeo porque eu escuto muito isso, assim, sabe? As pessoas chegam, nossa, você é um anjo. Nossa, você adotou ela, mas você é um anjo. E daí o meu marido chega e fala assim: anjo, fique com ela uma semana em casa que você vai mudar de ideia. Não sou anjo, não. Então a gente tenta levar esse humor e mostrar assim que é uma maternidade real, uma maternidade verdadeira, como qualquer outra, cheia de desafios, cheio de vitórias, conquistas, mas é uma maternidade, né? Então, eu sou mãe e ponto. A Maria é minha filha e ponto. Uma vez a gente estava na fila para pagar as contas, e daí uma mulher falou assim: nossa, coitadinha dela, né? Eu falei: coitadinha de mim? Que estou aqui pagando conta, ela está com a vida fácil aí, só mama, dorme, brinca. Então a gente vai tentando mostrar, né? A gente escuta frases assim, mas você sabia que ela era assim quando você adotou ela? Você já sabia que ela era assim? Daí eu respondo: assim, linda, maravilhosa, sempre soube que ela era. Então a gente tenta levar assim para que as pessoas vão percebendo, e eu acho que hoje a gente tem aí muitas redes sociais, muita informação, e a gente tem que cada vez mais falar sobre para que as pessoas consigam aprender. Uma coisa que eu sempre falo também que eu falo para as pessoas, elas precisam de colocar isso, nós pretendentes principalmente, colocar isso na nossa teoria aí, que a gente vai, na nossa bagagem que a gente vai carregar para a vida, é que filho adotivo e filho biológico são termos que a gente usa só até o nosso filho chegar. Depois que chegou, é filho. Não existe mais filho adotivo e filho biológico. A Agnes é minha filha, ela não é minha filha adotiva. O filho que está vindo da minha barriga é filho. Quando chegar, é filho, não é filho biológico. E quando a gente começa a perceber isso, né, e a absorver isso, até para a gente fica mais fácil, para os pretendentes fica mais fácil de entender que não pode existir devolução dos filhos. Porque a gente não devolve quando é biológico para Deus, né? Não tem jeito de devolver quando está aprontando, quando está temando. Então, a mesma coisa. Filho adotivo é filho. Não tem devolução.
solução e é filho. Não é biológico, nem adotivo, e é de verdade. Paola, eu já nem uso, em Tereza, eu nem uso o adotivo, eu digo filho por adoção, porque eu já nem gosto do adjetivo, eu já aboli ele, meus filhos chegaram por adoção e acabou. E aí eles estão treinadinhos aqui, eu já fiz até sabatina. Se perguntarem, você é filho adotivo, qual é a resposta? Eu sou só filho. Então eles estão treinados para dar respostinhas assim, na hora. Exatamente. As pessoas querem saber... Diga, Tereza. E é bom que não apenas os pais por adoção reforcem isso, mas também os pretendentes a pais, porque fica mais fácil, inclusive, de criar esse vínculo com o filho que está... E pronto. E outra coisa que acho importante que a gente reforce um pouco é que muitas das vezes nós colocamos no nosso perfil que a gente quer uma criança até 2 anos saudável, e às vezes recebemos um bebê, e esse bebê daqui a 3 anos vai ser diagnosticado com alguma coisa que foge do nosso controle. É preciso estar aberto para isso, para esse algo que foge ao nosso controle. E sim, filho sempre vai fugir ao nosso controle. Sempre vai fugir ao nosso controle. Porque ele aprende a andar e é curioso, e vai enfiar assim o garfo lá que você já tapou, né? Aquele trem lá para o menino não meter o garfo, e quando você distrai, você pisca um olho, a criatura está lá fazendo aquilo que criança faz. Dá trabalho, né? É isso que criança Sempre me faz. Perguntam, Tereza. Né? É isso que criança precisa fazer. Nos dar trabalho. Diga, Sempre me perguntam isso, quem dá mais trabalho? Eu não vou fazer, o meu perfil não é uma adoção atípica porque dá muito trabalho. E eu falo, mas filho dá trabalho. Eu tenho um filho de 18 e tenho a Maria que hoje está com 6 anos. Qual dá mais trabalho? É o de 18, que não chega no horário, que dorme na casa da namorada. E a Maria... Então, os dois dão trabalho, só que são trabalhos diferentes. Isso que as pessoas acabam não entendendo. São trabalhos diferentes, mas não é um maior, um menor. São trabalhos diferentes que você tem que se preparar para ter. Então, se você quer ter um bebê, seu perfil é um bebê. Você vai ter trabalho com cólica, com choro de madrugada, com fralda. Se você quer ter um filho adolescente, você vai ter trabalho com a fase da rebeldia, com os desafios, com todas as coisas que já são esperadas numa adoção. Então, filho vai dar trabalho independente da idade, independente se é típico, se é atípico. Filho dá, se é biológico, se é por adoção, filho dá trabalho. Então, as pessoas têm que entender muito bem isso. Eu vi que teve uma pergunta sobre busca ativa, né? Sim. A busca ativa não é uma busca, não é o pai buscando o filho, só queria deixar também isso claro. Né? No caso da Paola, ela buscou, é válido, mas o sistema de busca ativa que a gente tem hoje nos grupos de apoio, no Trabalhos das Cegonhas, não é buscar um filho com o pai, aqueles filhos que estão nos abrigos que são considerados inadotáveis, o termo utilizado. São crianças maiores, eu acho que já maiores de 8 anos, né? Maiores de 8 anos, crianças com deficiências moderadas para severas, porque até as deficiências leves hoje já não estão mais incluídas na busca ativa, e grupos grandes de irmãos, né? Daí ficou a dúvida. 2 irmãos, não, são grupos grandes, mais de 4 irmãos, e sempre vai ser maior de 8 anos, então sempre vai ter maiores de 8 anos dentro desse grupo. Raramente nós teremos 2 irmãos em uma busca ativa com um menor de 10 anos.
Eu fui a exceção com crianças saudáveis, de 8 e 10. Foi aquela coisa assim do tipo, nunca tinha visto. Uma coisa muito rara, Raríssima. muito rara. Raríssima, raríssima. É 10 anos, né? Então, entra na busca ativa. Sim. Acima de 8 anos, entra. Né? É isso. Janaína às vezes pergunta assim, tem bebê na busca ativa? Bebê saudável? Tem bebê saudável, é irmão do adolescente de 15 anos, e só vai se for os dois. Ele tá lá, mas ele tem um irmão de 15, um irmão de 13 e um irmão de 8. Só vai o pacote fechado. No juiz não vai separar o bebê para a busca ativa, porque se separar, ele entra no SMA, que ele tem pretendente na comarca dele, lá onde ele está. Então, se por acaso, por algum motivo, houver separação, não vai para a busca ativa, vai para o cadastro, chega para o próximo da fila. Então, os bebês que vão estar na busca ativa são bebês com deficiência, paralisia cerebral, microcefalia, e são ainda rápidas, são busca ativas consideradas até rápidas. Um bebê com síndrome de Down é rapidaço, viu? Porque nós já temos no SNA agora. Agora nós já temos, nem vai para busca. E aí uma outra dúvida, Tereza. Como é que faz para entrar num grupo de busca ativa? Não, antes de tudo, deixa eu dizer, tem uma reunião da NASCO falando a reunião toda só sobre busca ativa, tá no nosso canal do YouTube, tinha Yara, Virgínia, Tereza, as cegonhas, todos conversando com a gente, tirando todas as nossas dúvidas, então tá lá, quem quiser saber detalhes, certo? Mas para entrar no grupo de busca ativa, você precisa estar habilitado, certo? Com a sentença de habilitação na mão, com este perfil que Janaína já falou aí, certo? Grupo de irmãos, crianças mais velhas ou adoção atípica, e precisa estar, e aí é uma condição que as cegonhas têm colocado, num grupo de pré-adoção. Você precisa estar estudando junto com a gente nos grupos de apoio, para você estar minimamente preparada, porque as crianças que vão para a busca ativa são crianças num perfil peculiar. Você precisa ter preparo para um adolescente, você precisa ter preparo para pegar 3, 4, 5 irmãos de uma vez, ou para crianças atípicas. Então, realmente precisa estar estudando junto com a gente. É uma condição que as cegonhas têm colocado nessa questão da busca ativa. A gente tem feito isso. Todo mundo louco para entrar na busca ativa, né? Então, entra nos grupos de pré-adoção e a gente vai encaminhando todo mundo que tem perfil de busca ativa, a gente encaminha, porque o que a gente mais quer é encontrar pais para aquelas crianças que estão na busca ativa. E lembrando aquilo que Jana falou, nós não estamos procurando um filho para vocês. Enquanto cegonha, o que nós estamos fazendo é encontrando uma família para a criança. E eu sou do grupo das cegonhas chatas, porque antes de eu indicar um pretendente, eu jogo em Aline. E olha que eu já fiz todo um diálogo, já preencheu todo o meu questionário, apareceu uma busca, ele manifestou, aí vai outro diálogo, e eu jogo para conversar primeiro com a Aline, e depois que ela me dá um retorno, eu digo sim ou não. Essa vai ser indicada também, né? Tereza. Isso, o que você e Vivian falaram aí sobre a questão dos irmãos, né? Que não vai ter, raramente tem um bebê ou uma criança menor se não for junto com os outros irmãos. E uma coisa importante é, quando aceitar, não aceite pelo bebê, aceite por todos os filhos. Não é aceitar os irmãos do bebê. Quem aceita uma busca ativa com uma criança menor, apenas pela criança menor, não está fazendo bem às outras crianças. Então, não faça essa adoção só por isso. Então, se você... não aceite irmãos, aceite mais filhos. Vidal está com a mãozinha levantada. Vidal, antes de eu te passar a palavra, eu sei que nós ficamos extremamente emocionados com a história de Jana e a história de Paola. O que a gente faz aqui ao trazer essas histórias, não é falando assim, agora vocês precisam trocar de perfil. Não é isso, não.
né? A ideia é exatamente o contrário, é pensar e seriamente sobre o seu perfil. Inclusive, se eu dou conta de levar para a pai, levar para a escola, levar para saber que eu vou ter que fazer isso, que meu grupo de apoio presencial precisa ser maior do que o meu grupo de apoio de uma criança típica. Só a ideia é essas crianças estão à espera dos pais. Eu tenho condições de ser esse pai para essa criança? Então, a ideia é, eu preciso e consigo fazer essa reflexão, tá? Não é pensar aí que, nossa, agora a NASCO trouxe essa temática da adoção atípica aí, e eu fiquei emocionada com a história de Paola, fiquei emocionada com a história de Jane, e vou mudar meu perfil. Não faça isso, pelo amor de Deus, converse conosco antes de fazer uma troca de perfil, ou põe lá no grupo. Se não quiser colocar lá no grupo, pode chamar a gente no privado e a gente vai dialogando. Vai, Vidal. Boa noite, gente. Estou de máscara aqui porque as crianças estão aqui. Eu estou saindo há 17 dias do Covid, me recuperando, graças a Deus. Então, ainda tem que ter alguns cuidados. Eu peguei um pouco da história da Paola e peguei a história da Janaína toda. É emocionante a história de vocês. Me identifiquei muito com a história da Paola, até porque a adoção do meu primeiro filho teve todas essas características, inclusive o peso, 700 gramas, né? E todas essas falas que ela ouviu, né? Eu vi em algum momento, e até do médico, o médico orientando, me perguntando, me questionando por que eu ia fazer essa adoção com essa criança, visto que ela poderia desenvolver vários problemas, enfim. Então, assim, me identifiquei muito com isso. Hoje, meu filho tem 12 anos, só tem uma asma que é controlada e nada mais, né? Então, linda a história de vocês também, e eu gostaria de dar uma contribuição na questão da busca ativa, que é o seguinte: geralmente, quando tem grupo de irmãos, quando são 5, 6 irmãos, e que a juíza decide separar os irmãos para poder facilitar essa adoção, elas pedem, os juízes pedem que mantenham os vínculos dos irmãos na medida do possível, né? E, para além disso, também, tem outra coisa que eu queria chamar a atenção, é o seguinte, que quando vocês entrarem em aproximação ou tiver interesse em uma criança pela busca ativa em uma comarca, qualquer lugar do Brasil que seja, não entrem em contato com outra simultaneamente, porque o que acontece, se você entra em contato com outra comarca simultaneamente, as comarcas, elas dialogam, os grupos de apoio às cegonhas dialogam, e isso vai impedir que vocês avancem tanto em uma quanto na outra adoção. E aí fica uma situação complicada para indicar, porque esse histórico vai ficar nas comarcas. Esse histórico vai estar com as cegonhas, com os grupos de apoio à adoção, porque acaba que a gente vai fazer toda uma orientação e sem saber a pessoa está tomando uma outra atitude por trás, né? Então, eu estou fazendo esse alerta, porque a gente já passou várias vezes por isso, né? Já aconteceu vários casos, e que teve casos que os pretendentes já perderam até a habilitação, por casos mais graves, né? Então, eu só queria chamar a atenção para isso mesmo. Quer falar, Sofia? Agora só um minutinho, que a Sofia aqui está doida para falar. Ei, Sofia! 17 dias sem ver ela, fala. Eu esqueci da máscara. Tem mais pergunta, Tereza. Pergunta outra Jana, outra Paola. Para adotar uma criança com deficiência, precisa ter carro? E precisa ter condições financeiras para pagar um tratamento?
E aí tem outra parte sobre buscativa, mas aí responde essa parte aí primeiro. Precisa ter carro e condição financeira? Então, isso é muito relativo, né? O filho em si, independente de deficiente ou não, ele vai gerar um gasto e você vai precisar ter um preparo financeiro para esses gastos. Hoje em dia, a gente tem tratamentos ótimos pelo SUS, dependendo da região, né, de cada região. Então, você consegue buscar tratamentos via SUS, via plano de saúde ou particular. A gente tem que saber que terão esses tratamentos e que, de alguma forma, você tem que garantir para o seu filho. Então, o SUS da minha cidade não oferece. Então, eu vou ter um bom plano de saúde para oferecer? Também não tenho plano de saúde. Então, vou ter condições financeiras de pagar esses tratamentos particulares? Então, são questões assim. O SUS é obrigação do SUS oferecer. A gente sabe que depende de região para região, existem processos que você pode entrar contra o SUS ou o plano de saúde para garantir esse atendimento, caso esse atendimento não seja dado. Então, existem vários caminhos. A questão do carro, ele faz muita falta, né? Porque você vai precisar transportar, mas existem várias mães atípicas que usam transporte público, transporte da prefeitura. Então, tudo isso é muito relativo. A gente tem que saber que tem essas demandas e como que eu vou suprir elas, né? Pelo SUS, pela prefeitura, pelo plano de saúde. Então, não é que precise, não, só pode adotar uma criança típica quem é rico ou tenha uma condição financeira muito grande. Eu sou professora, o meu marido é motorista, e a gente dá conta. Quando a gente não dá, a gente recorre à ação entre amigos, a gente consegue garantir as terapias, os medicamentos, para dar mais qualidade de vida para Maria e independência. Eu concordo com a Jana. Eu acho que depende muito da sua disposição também. Por exemplo, nós temos carro, mas eu não gosto de dirigir com a Agnes, porque tira o meu foco. Então, eu ando de Uber. Gosto mais de andar de Uber. Levo a Agnes para as terapias de Uber. Quando meu esposo não pode nos levar, eu transporto ela dessa forma. Tem o transporte público, algumas cidades é mais complicado, né, o transporte público, outras não. A Agnes, o comprometimento dela é diferente do comprometimento, por exemplo, da Maria Vitória. Então, isso também interfere. Interfere, por exemplo, nos medicamentos que aquele seu filho atípico vai tomar. Alguns medicamentos são fornecidos pelo SUS, outros não. Você tem que saber que aquele filho é sua responsabilidade. Você vai conseguir arcar com esse medicamento? Ótimo. Se não vai, consegue pelo SUS? Não, não consigo. Então, se eu não consigo pelo SUS, qual vai ser a forma que eu vou fazer para arcar com isso? Então, tudo isso precisa de ser muito bem avaliado antes de adotar uma criança. Muitas crianças são devolvidas exatamente com essa justificativa. O meu filho, ele precisa de um medicamento que é R$3.000 por mês, não consigo arcar, então estou devolvendo. Isso não pode acontecer. Tereza? Posso falar? Tem mais um? Pode. Sim, rapidinho. Antes, porque tem a ver com o que Jana falou aí, e eu queria que ela falasse um pouquinho, antes de passar para a buscativa, sobre a rifa que ela está fazendo para a Maria. Ela falou dos remédios, dos custos, eu acho legal trazer aqui também. Isso. É que a Maria, ela se alimenta via boca, né? Ela come pela boquinha, ela teve grandes evoluções quanto à irrigação, deglutição, aí no estômago que a gente não consegue descobrir o que é. Então, por períodos de 2, 3 meses, ela passa vomitando quase todas as refeições. Ela não vomita tudo, mas ela fica ansiada e acaba vomitando uma parte. E ela tem fome, não perde o apetite, ela quer comer. A hora que minha irmã trouxe, ela quer porque ela estava com fome. Daí eu falei, dá uma bolachinha para ela ir comendo. Mas ela acaba vomitando
quase tudo. E a gente conseguiu agora um tratamento em Botucatu, que fica umas 3 horas aqui da minha cidade. E aí, a princípio, a gente não tinha conseguido um carro, tivemos que arcar com viagem, com os exames e com os medicamentos que estão ficando bem caros. E já conseguiu a prefeitura levar ela para lá e trazer, mas mesmo assim acaba gastando com a alimentação da viagem. A gente está indo 2 a 3 vezes na semana para lá para investigar o que está fazendo. E aí a gente fez uma rifa para estar ajudando com essas despesas que ela está. Daí quem se interessar está lá no Instagram da Maria, tem tudo explicando certinho. Obrigada, Aline. Já fui olhar a rifa. Depois eu te chamo que eu já estou aqui interessada. Vamos lá, a segunda parte da pergunta. A segunda parte da pergunta, Tereza, é sobre busca ativa. Pergunta assim, ó, se coloco na opção uma criança de 10 anos, o mais velho dos irmãos pode ter até 10 anos. A busca ativa é de acordo com o seu perfil que você preencheu lá no SNA, certo? Isso. Se por acaso você se interessar por uma criança fora do seu perfil, você vai ser reavaliado. Primeiro pela cegonha, depois pela equipe técnica para saber se essa diferença é viável ou não. Eu, por exemplo, tinha um perfil até 8 anos. Eu não sei se Tereza lembra, mas eu, de cara, assim, me encantei por 2 adolescentes de 13 e 14. Tereza não me deixou chegar nem... Não, Vivian, vai, calma. Eu pensei que Vivian ia romper comigo. Eu falei, não. O pior é que eu falei esperando o meu não. Eu falei, porque eu sou uma pessoa que estou estudando, eu sei, eu já ouvi tudo. Você não se apaixona pela criança, você define um perfil, porque com o perfil definido, sua criança pode estar na sua cidade e tal. Eu com o perfil pronto, com o discurso pronto, mesmo assim fui lá, Tereza, esses meninos são tão lindos. Eu queria eles para mim, Tereza, não. Tá bom. Fui, não eram os meus filhos, né? E depois encontrei meus filhos fora do meu perfil, 8 e 10. Quase 11, quando ele chegou para mim, chegou com 11. Eram 2 anos, ainda assim fui avaliada. Fui avaliada pela cegonha, que pensou se passava ou não adiante, e depois tive uma conversa com a equipe técnica da Comarca das Crianças, que reavaliou a gente, e aí a gente parte para aquele processo burocrático de mudar perfil. E aí vai depender da equipe técnica daqui, do juiz e tal e coisa, e pode demorar uma eternidade. Mas assim, você não pode ter um perfil até 2 anos e de repente se interessar por uma menina de 12, porque não vão lhe indicar. Não vão lhe indicar. Você não está pronta, não está preparada. Amigos, buscativa à parte. A parte. Buscativa tem que dar certo. É o melhor interesse da criança. Não é para, como Jana falou, não há, a gente não está buscando filho, a gente não, que eu não sou cegonha. A cegonha não está buscando filho para você, está buscando o pai ideal, a mãe ideal para aquela criança. Então não adianta a gente se deslumbrar, feito eu, com um menino de 14, que ela cortou minhas asinhas na mesma hora. Mas era muita responsabilidade eu dizer sim a você, não podia. Mas não eram os meus estão em casa não eram agora. Os meus, exato. Mas se o seu perfil, quem perguntou, né? Se o seu perfil é até 10 anos, para 2 crianças, então com certeza não, provavelmente, uma dessas crianças pode chegar com 10 anos. Tá? Pode chegar com 10 anos. O que acontece, né? Se seu perfil está lá no SNA, o SNA ainda faz uma consulta para a criança 2 anos a mais do que o seu perfil. Mas você pode dizer não, sem nenhum problema, isso não vai ficar lá no seu perfil, lá no SNA. Se você colocou até 10 anos, se foi consultado para uma criança de 12, ou seja, o SNA ainda faz isso, você pode dizer não a essa criança de 12 anos, porque o seu perfil é até 10 anos. Então,
Se você quer 2 crianças e seu perfil é até 10 anos, provavelmente você será chamado para 2 crianças e que uma delas possa ter 10 anos. Então, pode ser 10 e o irmãozinho de 7, ou o irmãozinho de 8, de 9, ou o irmãozinho de 2 meses. Dependendo do que você colocou. Se você colocou de 0 a 10 anos, por exemplo, que não foi o meu caso. Eu coloquei de 3 a 10 anos, porque eu não tinha coluna para uma criança de menos que isso. Não tinha idade nem coluna para ficar me engateando ainda com um bebezinho. Então, eu sabia que eu queria uma criança acima de 3 anos. E minha filha chegou com quase 11, com 10 anos e 6 meses. Teve mais pergunta aí? Vidal, você levantou a mão novamente ou você esqueceu de abaixar? Eu esqueci de abaixar mesmo. Tem mais? Tereza, a pergunta é, então, quer dizer que o mais velho pode ter 10 ou 12 anos. O SNA vai dar essa margenzinha e consultar. O SNA, na busca ativa, são outros 500. Se você tem perfil para a busca ativa, você vai estar dentro de um grupo e as crianças são autorizadas pelo judiciário, vão ser postas lá ou foto, ou uma cartinha, ou um vídeo, alguma coisa dessas crianças, apresentando elas para os pretendentes que estão na busca ativa. Pode ser uma foto em uma frase, pode ser só uma cartinha que a criança escreveu, se não foi autorizada a imagem dela, alguma coisa, e você vai estar vendo as crianças no grupo. Existem alguns aplicativos e sites, e aí você vai ver a criança lá, você vai ver a de 10, a de 12, a de 14, a típica e a atípica, os grupos, você vai poder ver tudo. E aí você vai ver se está dentro ou não do seu perfil. E fora do seu perfil, você pode aventurar uma conversa para ver se vai ser viável mudar ou não esse perfil. Se a diferença for pequena, às vezes você consegue. Quando a diferença é grande, vai não. Lívia, deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso falar um pouquinho? Diga, Irani. Diga. Olha só, eu em 2019, eu acabei vivendo um dilema. Até 2020. Eu vi uma busca ativa de 4 crianças, uma de 3 anos, a outra de 6 anos, a outra de 8 e 9. O meu perfil é de 2 a 8 anos, uma menina. Porém, eu aceitava irmãos. Foi uma coisa assim, muito louca. Essas crianças entraram na busca ativa, eu não pude me manifestar, eu não me manifestei por receio, né, devido ao meu perfil, e isso me angustiou muito. Eu até tive que voltar para terapia, eu fiquei louca pelas crianças. E por coincidência, eu não sei se foi destino ou não, essas crianças voltaram agora em 2021. E logo, aí uma psicóloga do grupo falou assim, Irani, por que você não se manifestou? Eu falei assim, eu fiquei com receio de manifestar. Mas se tiver de ser meus filhos, vão ser meus. Aí aconteceu que essas crianças voltaram agora para a busca ativa. E eu automaticamente, eu me manifestei para cegonha. Aí ela pediu meus documentos e eu enviei. E eu já tive várias crises de ansiedade, né, esperando a resposta. Eu tive que voltar para terapia, porque eu falei bem assim, poxa, eu perdi meus filhos, né, porque já adotaram eles não vão voltar mais. Aí quando eles voltaram agora em 2021, nossa, eu fiquei louca. Aí eu estou esperando agora a resposta da comarca deles. E o meu perfil é de 2 a 8 anos. Só que uma tem 9 anos, entende? Eu já falo que eles são meus filhos. Mas acalma o seu coração, Irani, porque a comarca, se você for a única pretendente, terá um retorno logo.
Mas se não for, a comarca vai avaliar entre os pretendentes aquele pretendente que a comarca está considerando o mais apropriado para essas crianças. Eu sei que, eu fico falando isso, acalma o seu coração, se fosse a coisa mais simples, mas eu sei que não é. Que eu também passei por tudo isso. Tá? O homem aqui de casa, aqui do lado, que pode provar isso, o quanto que eu já chorei. Mas você imagina, você vê umas crianças, depois elas voltam. Sim, mas... Você entende? É muita loucura. Não é, você não vai ter o poder de dizer simplesmente são minhas, eu vou lá pegar. Né? Você pode mentalizar isso e continue na terapia, Irani, porque quando a comarca der um retorno, sendo positivo ou não, a gente espera que sim, que essas crianças encontrem logo a família dela, e se possível que seja você, que já está no nosso grupo e a gente consegue acompanhar, né? Que você possa estar tranquila para isso. Né? Veja, Aline, esse é seu papel, tá? Eu estou falando aqui, mas é a parte de Aline, né? De acalmar o coração, porque eu recebo muitas mensagens no meu privado de vários pais que passaram pela mesma coisa que eu. E quem já é mãe e pai, e os filhos vieram pela adoção, independente se esperaram 17 dias como Vívia, ou 6 anos, ou 7 anos como outras mães e pais, sabe que nós vamos ter esses momentos que a gente fica enlouquecido e pode fazer como fez a Paola. Né? Deixa eu colocar, procura-se. Jana, fala, Jana. Não, eu ia dizer que Deus não dá filhos trocados, né? É impressionante. A Maria ficou 2 anos e meio na busca ativa, no abrigo, esperando uma família. 1 mês antes, uma família manifestou interesse por ela, 1 mês antes da gente. E por quê? Eles conheceram a filha deles e foram conhecer a filha deles em outro estado. Quando eles chegaram lá, um casal estava na frente deles. Maria Cecília é o nome dela. Eles chegaram lá, se apaixonaram pela Maria Cecília e um casal na frente deles. Aí eles voltaram tristes, porque onde já se viu a Maria Cecília era deles, e eles foram conhecer a minha Maria Vitória. Daí falaram, não, mas a Maria Vitória é um perfil parecido, vá lá conhecer. E eles foram conhecer a Maria Vitória. No segundo dia com a Maria Vitória, o casal desistiu da Maria Cecília. Eles desistiram da Maria Vitória, foram buscar a Maria Cecília, e eu fui buscar a Maria Vitória. E hoje nós somos amigos. Já se conhecemos pessoalmente, não somos da mesma cidade, mas já nos conhecemos pessoalmente. E a Maria deles é a Maria deles, a Maria minha é a minha Maria. Não teria como ser diferente. Então, a gente, às vezes, acaba ficando ansiosa, porque faz parte desse processo todo, essa ansiedade. Mas os filhos chegam na hora certinha e aqueles filhos que são nossos mesmo. Quando as meninas, né, falam um pouquinho, né, Teresa? Quando as meninas falam, né, sobre o acalmar o coração e tudo, e eu falo assim, que a ansiedade é natural. O que não pode acontecer é que essa ansiedade atrapalhe o pensar racional, porque acaba levando os pretendentes, os pais, a tomarem atitudes que muitas vezes não condizem com o que eles podem lidar, com o que eles, né, sustentam. Então, tá todo mundo ali, a terapia na veia, grupo de apoio para sustentar aí a ansiedade, e segura na mão de Deus e vai. E eu estou fazendo até exercício. Teresa, eu queria te perguntar assim, essas reuniões com frequência? Todo mês nós temos reuniões, tá, Lucineide? Todo mês. Os meses anteriores estão no nosso YouTube. Enquanto espera a próxima, vai vindo todas, porque tem temáticas maravilhosas, você vai curtir todas. Então, vai vindo tudo lá. Até a próxima. Nós estamos chegando ao final de nossa reunião desse mês.
A equipe de voluntários ainda vai se reunir para definir as temáticas do próximo semestre. A gente deve colocar no grupo algumas escolhas, perguntando para vocês também. Finalizamos o primeiro semestre com chave de ouro, né, gente? Viemos num processo, assim, de passar por advogados, de passar por busca ativa, e finalizamos o nosso primeiro semestre. O São João da Bahia aqui vai ser especialíssimo, porque nós finalizamos esse encontro de hoje, desse primeiro semestre, com Paola e com Jana, dando um show de emoções. Como diz a Aline, nós já vamos colocar lencinhos virtuais para as próximas, porque a nossa expectativa nos nossos encontros, nas nossas reuniões, é exatamente poder tocar para que vocês possam conhecer mais e mais acerca da adoção. Precisam... Ai, Gracinha! A Maria apareceu. Meu amor, minha linda! Maria apareceu. A nossa expectativa é essa, que não apenas os pais que estão conosco no grupo de pós-adoção possam partilhar das suas vivências, da chegada dos seus filhos, pais que já têm filhos aí há 15, 20 anos, pais que os filhos acabaram de chegar, mas também que os nossos pretendentes, ou aqueles apoiadores apenas, que não pretendem ter filhos, mas que querem apadrinhar, que querem fazer outros trabalhos, possam vivenciar conosco sobre a adoção e poder partilhar conosco acerca da adoção, porque o grupo só faz crescer e ajuda no crescimento. E algumas pessoas que já estão no grupo aí de pós e de pré, aguardem aí um convite meu para integrar esse grupo externo de apoio. Estou observando alguns comentários no pré-adoção e acho que nós temos mais algumas outras pessoas que podem nos ajudar nesse trabalho. Então, já deixo aqui, antes de passar a palavra para a Aline, para a Vidal, para finalizar, junto comigo e com Vívia, já deixo o meu agradecimento muito, muito, muito especial a Paola e a Jana, desejando a Maria e a Agnes a maior felicidade, porque elas já são a felicidade dos pais. Então, desejo que tanto Paola e o seu esposo, como Jana e o seu esposo, possam trazer alegrias, felicidades, tanto para Maria quanto para a Agnes. E, enquanto isso, a gente vai acompanhando no Instagram de vocês, conhecendo as vitórias de Maria e as delícias de Agnes. E daqui a uns dias a barriguinha de Paola aparecendo aí para a gente ver também. Aline, oportunidade, gente. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Beijo enorme. Aline, quer finalizar? Vou falar antes de Vidal aqui. Eu estou apaixonada pelo sorriso dessas meninas. Maria eu já conhecia, mas a Agnes eu não conhecia. Gente, morri de amor quando entrei lá. Eu disse, que é isso? Como é que faz para agarrar essa criança? Miguel vai abraçar muito, Ai, gente, meu Deus do céu. Ele adora. Pena que a pandemia, né, bichinho, não pode agora fazer isso. Mas, meninas, obrigada. O depoimento de vocês, assim, foi maravilhoso aqui, né? Lencinhos, por favor, na próxima vez, avisem. E eu quero convidar a todos, né, para participar de todas as reuniões. No mês que vem nós teremos reuniões, também temos reuniões todos os meses, e vamos avisar, né, esse cronograma para o segundo semestre. Obrigada a todos, nosso semestre, assim, foi maravilhoso, acho que nossas reuniões aqui, né, hoje realmente fechamos com chave de ouro. E obrigada, eu vou colocar aqui no chat todos, o Instagram de novo, o chat de novo, vou colocar os endereços todos aqui para vocês se integrarem, tanto no Instagram das meninas da NASCO,
o meu e os chats dos grupos que vocês criaram aqui, e o da Anascol também do pré-adoção, tá bom, gente? Obrigada. O pessoal de Juazeiro que está criando um grupinho aí no Zap, e entre também no da Anascol para a gente poder dar uma orientada, tá? Janilda está perguntando, vou colocar aqui os endereços. Isso. Vidal, que é o nosso presidente, pode fechar para a gente. Voltando agora, recuperar o Tereza, eu não vou finalizar, não. É você que vai finalizar, que você teve à frente aí, esse semestre todo. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, um trabalho belíssimo. Eu não estava participando das reuniões, mas eu estava acompanhando pelo grupo e pelo WhatsApp, né? Trabalho massa que vocês fizeram, a Vivian nas redes sociais, a Aline sempre dando apoio aí na busca ativa. Também toda vez que alguém vem para mim para a busca ativa, eu mando para a Aline também, né? Tereza, eu nem falo mais, que já é uma confidente, né? Eu sempre, qualquer coisa, Tereza, eu ligo e tal, enfim. Um belíssimo trabalho que vocês fizeram, e eu realmente estou voltando agora. Fui convidado para ser coordenador do Movimento Nacional da Adoção na Bahia, e aí eu estou voltando agora, segundo semestre eu vou estar com vocês novamente, entendeu? E vamos bola para frente, vida que segue, trabalho tem que continuar. E obrigado a todas vocês, as convidadas, a todos os presentes. Passo a bola para a Tereza fechar com chave de ouro. Tá bom. Como eu já abaianei também, então, muito obrigada e um feliz São João para todo mundo, que eu também me abaianei, agora eu já desejo feliz São João. Obrigada, Jana, obrigada, Paola, obrigada a todos que vieram participar, e naquilo que precisar, pode chamar a Vivian, pode chamar a Aline, pode chamar a Deia, pode me chamar, pode chamar a Vidal, e a gente tenta ajudar, pelo menos ouvir. A gente está à disposição. Muito obrigada, gente. Até o mês que vem. Entrei no grupo de Juazeiro aí para conversar com vocês também. Isso. Feliz São João! Feliz São João! Valeu, tchau, gente. Tchau. Feliz São João para vocês. Muita saúde, se cuidem. Obrigada, Lucineide. Vivian, pode ficar um cadinho? Cadê a Deia? Pode ficar um cadinho aí? Vidal já saiu? Posso sim, estou aqui, mas posso sim. Acho que o Vidal saiu, não sei. Parece que saiu, não estou mais vendo por aqui, não. Não estou vendo também. Eu acho Vivian que também. Vivian saiu? Foi. Parece que, porque assim que termina, acho que tem as crianças, né, que vão dormir, alguma coisa assim. Deixa eu... ela... É que eu estou toda descagalada, viu? Tem problema não, Deia. Aí eu fico aqui quietinha, vocês sabem, né? Que eu fico... Não tem problema não. Pode parar de gravar se quiser, Aline. Eu esqueci disso. Esqueci dessa parte. Ai, meu Deus.